Chegamos na metade do nosso módulo 3 já, né? Hoje é a 6ª aula de 12, então chegamos na metade certinho. E vamos repassar, né? Tivemos 4 aulas introdutórias sobre sacramentos, sobre economia sacramental, sobre validade de sacramentos, sobre simbólica. Depois a 5ª aula foi do Sérgio sobre o sacramento do batismo. E agora a 6ª aula, então, sobre o sacramento da crisma. Então agora, a partir de agora, por aula, né? Cada aula a gente vai ver um sacramento, dos 7, né? Então, antes de eu começar a entrar na crisma propriamente dita, eu vou falar sobre iniciação cristã. Existe um negócio, né, que está até no Catecismo da Igreja Católica, chamado sacramentos de iniciação cristã. O que é um sacramento de iniciação cristã? Então, o próprio nome já fala. São sacramentos que iniciam alguém na vida cristã. A partir daí, pode-se dizer, essa pessoa é cristã. Ela foi iniciada na vida cristã. E são 3. O batismo, a crisma e a eucaristia. E aí daí eu já paro a aula, eu nem comecei, eu já paro, para falar um negócio, né? Que um dia eu estava na missa e escutei o padre falando um comentário muito infeliz. E ele disse assim, é um comentário muito infeliz, uma parte dele está certa, mas uma parte está totalmente errada. Ele virou e falou assim, gente, quais são os sacramentos da iniciação cristã? E ele falou certo, o batismo, a crisma e a eucaristia, e ele está corretíssimo. Aí ele virou e falou assim, confissão é sacramento de iniciação cristã? Não, não é, e realmente ele está certo, a confissão não está aqui como iniciação cristã. Então, quer dizer que não tem nada a ver esse negócio de que você precisa se confessar para comungar, isso não tem nada a ver. Nunca isso foi uma exigência da igreja, que a gente devia se confessar para comungar, isso é coisa que foi criada depois, tem nada a ver, eu não vou comungar porque eu não me confessei, isso tem nada a ver, não sei o que, não sei o que. E claramente, né, através das outras homilias desse padre, a gente já foi pegando, né, o que era a ideia dele. A ideia dele, né, era de que todas as pessoas poderiam comungar, independente se está em pecado ou se não está, porque para ele não tinha nada a ver, né, estar em pecado, estar em estado de graça com comungar. Para ele era coisas que não tinha absolutamente nada a ver. Ao longo do tempo que ele foi ficando aqui, né, através das homilias, a gente foi pegando a ideia dele, né, e ele tinha essa ideia. Aí você fala assim, mas parece que esse padre está certo, porque realmente confissão não está na iniciação cristã. Ou seja, o cara foi batizado, o cara foi crismado e ele comunga, e ele não precisou confessar, então está tudo certo, né? Por que então a confissão não entra como sacramento da iniciação cristã? Aí a gente precisa entender como que era o negócio, como que era feito. Então, como que se dá a iniciação de um adulto? Né? Normalmente é no sábado santo. Né? Ele é preparado, porque ele já é adulto, ele é preparado, ele faz uma catequese, e aí no sábado santo, ele é de uma vez só batizado na mesma missa. Ele é crismado na mesma missa e ele comunga. Mas ele comungou sem nunca ter se confessado. Óbvio, ele acabou de ser batizado, e a gente viu na aula do Sérgio que o batismo apaga todos os pecados. Então ele acabou de ser batizado, não tem como ele ter pecado, ele acabou de ser batizado, então é óbvio que ele não vai se confessar. Então é por isso que tradicionalmente confissão não entra como sacramento de iniciação, por causa disso, porque recebia o combo todo numa missa só. Então é por isso que a pessoa comungou e nunca se confessou na vida, porque ele acabou de ser batizado, né? Então, mas assim, só que o fato dele ter acabado de ser batizado, entende-se então que ele já está em estado de graça. Então, por estar em estado de graça, ele pode comungar, né? Então, é óbvio que o fato da confissão não estar aqui não significa que uma pessoa pode comungar em pecado mortal, né? Não é porque ele não é sacramento de iniciação que isso significa, se não é sacramento de iniciação, logo uma pessoa pode comungar mesmo sem se confessar estando em pecado mortal. Nada a ver. Tá, como que se dava, né, como se dá, na verdade, a iniciação de um adulto, né? Então, o adulto, né, quando ele se converte, ele nunca foi batizado na vida, ele se converteu. Então, ele primeiro, ele tem que ouvir a palavra, ali ele se converte, né? Então, ele ouviu alguma coisa ali, né? A graça passou ali, né? Alguma coisa ali que ele ouviu, ele viu que a verdade estava ali, ele se converte, e aí ele professa a fé e ele é batizado, né? Eu creio nisso. Ele é batizado, né? Ali ele nasce na Igreja Católica. Aí ele recebe o crisma, né? O sacramento da crisma. Então ele cresce e depois ele comunga, que é o alimento. Então ele nasce, cresce e se alimenta.
todos esses 3 sacramentos são recebidos no mesmo dia. Isso, iniciação de um adulto. Tá. E como se dá a iniciação de uma criança, então, que é o mais normal, né? As crianças. Então, primeiro, assim que ela nasce, pequenininha, ela é batizada. Aí ela cresce um pouco, né? E aí eu já entro em outra parte aqui do texto que fala sobre a idade, né? A idade, o catecismo, a referência é a idade da razão, 7 anos. Então, a questão da idade depende de diocese para diocese, né? A nossa diocese é 15 anos, mas isso não é uma regra, né? Canônica ou de doutrina, nada. A criança, ela tem que estar na idade da razão. A partir dos 7 anos, ela já poderia ser crismada. Na nossa diocese é 15 anos, a diocese lá de Frederico Westphalen lá é 12 anos. Então, isso muda de diocese para diocese, né? Eu acho que a menor idade aqui do Brasil que eu sei é essa lá do sul, né, que é 12 anos. Mas nada impede que uma criança de 7 anos ela possa ser crismada, né? Então ela é crismada depois que ela atinge a idade da razão. E aí o que acontece, né? Tradicionalmente, antigamente, o que acontecia? A criança era batizada e ela ficava esperando o bispo passar na cidade para ela ser crismada e só depois ela recebia a comunhão. Então essa era a ordem antiga, ela era batizada, esperava o bispo passar na cidade, ela era crismada quando atingia a idade da razão, e aí só depois era a Eucaristia. Só que, às vezes, demorava o bispo passar na cidade. E São Pio X se mostrou preocupado com essa demora. Está demorando demais para essas crianças comungarem. Isso está sendo ruim para elas, né? E o Papa, então, São Pio X, ele preocupado com a demora da criança começar a comungar, ele inverte a ordem, que é o que nós temos hoje. Então, qual é a ordem que ficou hoje, depois de São Pio X, depois dessa troca? Então, hoje a criança é batizada, aí o segundo sacramento é a Eucaristia, né? E aí, então, para se preparar para essa Eucaristia, como ela já está grandinha, ela tem que se confessar, porque até lá ela já cometeu pecados. Então ela se confessa, ela recebe a Eucaristia e depois, quando ela ficar mais velha, ela recebe o sacramento da crisma, certo? E aqui algo interessante, né? Se uma criança pequena está em perigo de morte, mesmo que ela tenha menos de 7 anos, ela pode ser crismada, né? Recomenda-se até vivamente que ela seja crismada. E aí o catecismo fala, né, que a igreja não quer que os filhos morram sem se tornar perfeitos. Essa é a expressão que o catecismo fala, se tornar perfeito pelo Espírito Santo, que é o que se dá através do sacramento da crisma. Então isso é a introdução falando dos sacramentos de iniciação cristã. E agora a gente entra então propriamente no sacramento da crisma, que é o objeto da aula de hoje, né? Então, primeiro, a gente precisa entender que a crisma ela é totalmente relacionada com Pentecostes, né? Então, na verdade, a crisma ela é o nosso Pentecostes, né? Quando a gente recebe o sacramento da crisma, aquilo é a graça do Pentecostes que acontece na nossa alma. Então, Cristo, ele prometeu aos apóstolos que ele enviaria o Espírito Santo para ajudar e que permaneceria sempre com eles, né? E fazendo referência às perseguições que os apóstolos sofreriam, né? Jesus diz, o Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer. E depois da ressurreição, Cristo diz, ides receber uma força, a do Espírito Santo, que descerá sobre vós e sereis minhas testemunhas. Essa força do Espírito Santo que os apóstolos recebem no Pentecostes é o sacramento da crisma, né? No dia de Pentecostes, quando finalmente receberam esse Espírito prometido, os apóstolos foram impelidos por um impulso para proclamar as maravilhas de Deus. A partir desse momento, os apóstolos, mediante imposição das mãos, comunicavam aos recém-batizados o dom do Espírito Santo para completar o batismo. E aí eu coloquei um pedaço dos Atos, né? Está falando dos apóstolos. Assim que chegaram, fizeram uma oração pelos novos fiéis, a fim de receberem o Espírito Santo, visto que não havia descido ainda sobre eles, sobre nenhum deles, mas tinham sido somente batizados em nome do Senhor. Então os dois apóstolos, está falando de Pedro e João, lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Então, por exemplo, né, os protestantes, eles não têm o sacramento da crisma, né? E eles falam, não, a gente só fica com os sacramentos que está na Bíblia. Pois é, a crisma é um sacramento bíblico, né? Porque aqui nos Atos, então, está mostrando que os caras já tinham sido batizados,
E mesmo depois de já terem sido batizados, os apóstolos impuseram as mãos naquelas pessoas que tinham sido batizados para que recebessem com plenitude o Espírito Santo. Exatamente isso é a crisma, né? Então é para pessoas que já são batizadas. E aí agora começa então a parte mais técnica do negócio, né? Como se dá o sacramento propriamente. Eu já disse, eu acho que na segunda aula minha, que todo sacramento para ser válido tem que ter 3 coisas. Vocês lembram disso? Todo sacramento, para ser válido, tem que ter 3 coisas. Tem que ter ministro, matéria e forma. Vocês lembram disso? Até teve uma aula minha que eu trouxe uma tabelinha aí falando disso, né? Então, o ministro, a pessoa certa. Tem uma pessoa específica que faz aquele sacramento. A matéria, né? No caso, a Eucaristia, tem que ser o pão e o vinho. Né? Não pode ser outra coisa. Como acontece, né? Não sei se já viram aí bizarrices na internet, né? Que alguém lá no sul foi fazer uma consagração e consagrou churrasco e chimarrão. Aquilo se transformou no corpo e no sangue de Nosso Senhor? Não. Por quê? Porque para um sacramento ser válido, tem que ter a matéria, ou seja, tem que ser o pão e o vinho. Churrasco e chimarrão não é pão e vinho. Tem que ter o ministro, um padre devidamente ordenado. Ali no caso tinha. E tem que ter a forma, as palavras corretas. Que no caso tinha também, né? Lá no caso do padre lá do sul. Mas não tinha matéria. E tem que ter essas 3 coisas. Então vamos lá. No sacramento da crisma, né? Qual é a matéria, o ministro e a forma? A matéria, qual é a matéria? É o óleo. E aí só uma curiosidade, né? É a crisma ou o crisma? A crisma ou o crisma? O que é? O crisma. Quem acha que é a crisma? A crisma ou o crisma? Se for referente ao sacramento, seria o crisma. Não sei. Na verdade, crisma é substantivo feminino e masculino, né? A crisma, quando se refere a sacramento, é substantivo feminino. Então, é a crisma, né? Hoje, vou ter a crisma, né? E quando se refere ao óleo, o óleo é masculino. Então, o óleo do crisma. Então, o óleo do crisma é substantivo masculino, tá? Mas voltando, então, a matéria é o óleo, né? Esse óleo que a gente falou na aula passada aqui, que tava eu e a Érica falando de Semana Santa e tal, não sei o quê. E aí a gente falou que semana que vem, quinta-feira santa, lá na catedral, em todas as catedrais, né? Catedral, aqui no nosso caso, a Catedral de Guaxupé, acontece o quê? A missa dos santos óleos, né? A bênção dos óleos. E aí nessa missa, né? O óleo do batismo e da unção dos enfermos é abençoado e o óleo do crisma é consagrado. Então eu falava, né, na aula passada que existe essa diferença, né? O bispo ele abençoa os óleos do batismo e os óleos dos doentes, né, que é o óleo da unção dos enfermos, e ele consagra o óleo do crisma. O óleo do crisma ele é mais importante que os outros 2 óleos. Que até o Sérgio falou, o óleo do catecúmeno, né? É o óleo do batismo. O óleo do crisma, ele é diferente, ele é um óleo diferenciado. Inclusive, existe uma previsão de que ele tem que ficar até num lugar diferenciado. Ele não pode... Abre uma gaveta aí e joga o vidrinho de óleo, né? Ele tem que ficar num lugar digno, o óleo do crisma, né? Inclusive, antigamente, né, se guardava o óleo do crisma no sacrário. E aí depois eles entenderam que também não estava muito legal o óleo do crisma ali no sacrário, eles mudaram. Mas então ele tem que ficar num lugar digno, né, na sacristia, não pode ser um óleo qualquer jogado. E a composição desse óleo? É óleo de oliva com fragrância de bálsamo. E ele é cheiroso de propósito, ele é super cheiroso, né? Ele é de bálsamo por causa que é muito simbólico isso. Que você tem que exalar o bom odor de Cristo pelo mundo. Então é por isso, inclusive, na quinta-feira santa, semana que vem, né? Quem tiver oportunidade, eu recomendo muito que vá a Guaxupé ou a Franca, né? Porque Franca também é a sede da diocese lá de Franca, é até mais perto que Guaxupé. É muito bonita essa missa. Tem alguém que já foi nessa missa dos Santos Óleos alguma vez? Nunca? Já foram? Nossa, é uma missa lindíssima, né? Missa da unidade, né? Missa da unidade também, porque se reúnem todos os padres e eles ali renovam os votos, né, da ordem. E também missa dos óleos, né, missa dos santos óleos. Porque ali então se abençoa e aí é uma oração específica que o bispo faz.
Ele faz uma oração para o óleo dos catecúmenos, que é o óleo do batismo, uma oração para o óleo dos enfermos e uma oração muito mais solene para o óleo do crisma. Porque ali, né, naquele óleo, ele representa mesmo o Espírito Santo e ele não é usado só para crisma. Ah, e aí é outra confusão que as pessoas têm. Porque no batismo, reparem, quando uma criança é batizada, né, no rito do batismo, tem uma hora que o padre passa o óleo do crisma na criança. E aí as pessoas fazem muita confusão. Ah, então quer dizer que essa criança já foi crismada? Não. Ah, mas passou o óleo do crisma. Não, mas é porque o óleo do crisma ele também está previsto no batismo. Mas aquilo não é o sacramento da crisma, só usou o óleo. Porque o óleo do crisma ele é usado para várias coisas. Ele é usado também na consagração de altar. Então, quando vai, né, consagrar o altar novo de uma igreja, é o óleo do crisma, né? Então, ele é o óleo do crisma que é usado na ordenação dos padres. Então, esse óleo, né, ele é usado em vários momentos, não só no sacramento da crisma, né? E ele simboliza, então, essa união com o Espírito Santo. O óleo significa a abundância da graça que se difunde na alma do cristão. E aqui, né, até falei isso que a Fabiana perguntou. Ele é propositalmente perfumado com bálsamo para nos lembrar que devemos difundir por toda a parte o bom odor de Cristo, o bom odor das virtudes, né? E na hora que o bispo consagra esse óleo, ele fala isso também. Eu falei da matéria. Para ser válido o sacramento, tem que ter matéria, tem que ter ministro e tem que ter forma, não é? As três coisas. A matéria, então, é o óleo. Não pode ser outra coisa, né? O ministro tem que ser o bispo. Ah, Thaís, mas na minha época da crisma, foi um padre que me crismou. Pode isso? Pode, desde que o bispo delegue isso. Não pode ser o padre de livre e espontânea vontade e ele decidiu crismar alguém. Isso não pode, não é válido. Então, o bispo ele tem que delegar alguém, certo? Se for um padre qualquer, essa crisma é nula. Foi nula, né? Então, tem que ser o bispo ou um padre que foi delegado. E depois a forma, né? Então, matéria, o óleo, o ministro, o bispo. E a forma, as palavras. Então, quais são as palavras que o bispo diz, né? Então, ele unge a testa do crismando e ele, enquanto está ungindo, ele fala: recebe por este sinal o Espírito Santo, dom de Deus. Então, essa é a frase, né, que o bispo fala quando ele crisma o crismando ali, né? Então, essa é a forma, né? Então, para o sacramento ser válido, tem que ter essas três coisas. Se o bispo dá uma louca nele ali e ele resolve falar outras palavras, né? Não aconteceu o sacramento da crisma, tem que ser isso. Tá, beleza. E quais são os efeitos, né? E aí, recebi o sacramento da crisma. Quais são os efeitos disso na minha alma? Primeiro, efusão especial do Espírito Santo. Você recebe uma porção a mais do Espírito Santo. E daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. Depois, o Pai nos enraiza, né? Pega a gente e enraiza mais profundamente na filiação divina. A gente se torna mais perfeitamente filho de Deus. Depois, a gente é mais unido a Cristo. Depois, aumenta em nós os dons do Espírito Santo. Os 7 dons do Espírito Santo, né? Sabedoria, inteligência, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus. Isso é aumentado em nós com o Espírito, com o sacramento da crisma. Torna mais perfeita a nossa vinculação com a igreja. E o pontinho que eu acho assim, mais prático assim, pra gente, né? Nos dá uma força especial do Espírito Santo para defender a fé. Inclusive, o óleo, ele é ministrado na testa de propósito. Não é na mão, né? Por exemplo, o sacramento da ordem é nas mãos, que ele vai usar as mãos para consagrar o pão, né? E o do crismando por que é na testa? Por que na testa? Porque, e o catecismo fala, é muito bonito que ele fala que é no rosto que aparece a vergonha, né? Que se a gente fica com vergonha, é o nosso rosto que primeiro fica vermelho. É ali que aparece a expressão da vergonha. Então é no rosto para marcar assim que a gente não pode se envergonhar de defender a fé. Isso aqui está estampado na sua testa. Você não pode ter vergonha, você não pode esconder isso, né? Não é num lugar escondido do corpo, é na testa. Está na tua cara que você é crismado e você não pode esconder isso, né? Você não pode se envergonhar disso. Então, é o sacramento dos soldados de Cristo, né? Então, até por isso que, né, recomenda-se que seja mais novo até, a partir dos 7 anos, porque é o sacramento que nos torna soldados de Cristo.
Por quê? Porque a partir daí, né, entende que a partir dos 7 anos, 8, 9, algumas dioceses prolonga bem para 15, né, mas já é até muito tarde, mas a partir, é nessa juventude, né, na adolescência, que começa a nossa fé a ser tentada. Porque quando a gente é criança, né, ninguém fica zombando muito da gente por a gente ser cristão. Mas aí quando entra a adolescência, começa, né, a ter os colegas que zombam, a carne, né, por conta até dos hormônios, aquilo, a gente começa a ser mais tentado. Também o mundo, né, o mundo nos tenta mais, o adolescente, o jovem, do que quando ele é uma criança. Então, se bem que isso tem diminuído a idade, né. E assim, eu acho até muito triste de ver, por exemplo, alunos meus, que a aluna minha do 8º ano, muito grande já, né? 8º ano eu acho muito grande já, está fazendo catequese para receber a primeira comunhão. Eu acho isso muito tarde mesmo, assim. Uma menina já daquele tamanho, né? Que já viveu tanta coisa, né? Com 12 anos e agora, né? Tá fazendo a catequese esse ano, porque sei lá que raio de paróquia, que é vários anos de catequese. A menina está quase doutorada e mestrada em catequese e não recebe a primeira comunhão, anos e anos de catequese, e aquilo vai só atrasando, né? Vai adiando o sacramento, e agora que ela finalmente vai se formar lá na catequese dela, sei lá, faz quantos anos que ela está lá, e agora, esse ano que ela vai receber a primeira comunhão. Eu acho muito tarde, né? Eu acho que um menino de 8º ano já tinha que ter crisma, né? Porque é uma fase muito difícil, é uma idade muito difícil, né? Que já é muito tentado, a cultura é muito diabólica, né? O mundo, a tentação, né? Todos os inimigos ali, né? Os 3 inimigos da alma, né? Que é a carne, o próprio demônio e o mundo, já está ali agindo muito no moleque de 8º ano, né? E agora que vai começar, né? Agora que vai receber a primeira comunhão. Então, eu acho muito tarde, né? Porque é o sacramento que nos faz soldados de Cristo. Né? E eu estava falando da idade, né? Porque chega essa fase, né? 9, 10, 11, 12, 13, as crianças vão sendo muito tentadas, né? A cultura, o mundo, os próprios colegas, né? Os próprios hormônios ali. Então as crianças vão começando a ter muitas tentações. Então é necessário, né, esse sacramento que fortalece, que dá força e que torna eles soldados mesmo para lutar, né, contra isso e não ter vergonha, né? Então, é o sacramento da maturidade espiritual. É importante aqui falar que na crisma, então, a gente é abastecido, né, com os 7 sacramentos, com os 7 dons do Espírito Santo. Sabedoria, inteligência, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus. E até um dia, né, até conversei com o padre Fabiano, eu fiz essa pergunta para ele, né, sobre essa questão da renovação carismática, sobre o batismo no Espírito Santo, né, porque assim, na verdade, a crisma é o batismo no Espírito Santo, a verdade, né, porque assim, quando a gente é crismado, a gente recebeu ali o batismo no Espírito Santo, né, porque aquela graça aumentou, a minha graça do batismo, ela aumenta ali no sacramento da crisma, né. E aí eu até perguntei para o padre, falei, não, mas e aí como que fica esse negócio do batismo no Espírito Santo, né, da renovação? Eu perguntei para ele, isso aí seria tipo um plus da crisma, né? E ele falou, não, o que ele tinha que receber do Espírito Santo, ele já recebeu na crisma, né? Simplesmente ali, né, na renovação, pode ser que tenha algum momento em que esse dom que já está lá na pessoa aflore por algum motivo, uma graça especial em que ela se decide por vencer os pecados, né, veniais ali, uma graça que passa ali na pessoa, mas o dom já está nela, né, não é nada que vem de fora, né, porque o que tinha que vir já veio na crisma, né, então não é esse batismo no Espírito Santo não é um algo a mais da crisma, um complemento da crisma, nada disso. O dom que ela recebeu, ela já está lá, né, os 7 dons do Espírito Santo, simplesmente, né, pode ser que tenha alguma manifestação, né, uma graça ali especial que ela, né, se decide por viver mais a sério aquilo que já está nela, né? Se decide a viver mais a sério aquela crisma que ela recebeu, né? Depois, também, é o sacramento da missionariedade do leigo. É um mandado de evangelizar. Por isso também que a gente não pode ter vergonha. Porque a partir do momento que você é crismado, né, a gente passa a ter uma obrigação a mais,
né, de não só guardar aquela graça pra gente, mas sair, né, e ser missionário mesmo e fazer apostolado. Depois aqui uma pergunta, né, isso eu acho muito fundamental isso. E se, né, a pessoa tiver em pecado mortal e receber o sacramento da crisma, o que acontece? Né, isso é muito comum, o jovem que está lá porque o pai obrigou, não tem a menor vivência de fé católica, tem umas ideias completamente erradas e tal, tá lá, não sabe se confessar direito, né? Faz um exame de consciência muito porco quando faz, se confessa muito mal, aquele sacramento não é válido, porque não houve ali um arrependimento, não houve ali um exame de consciência feito da forma correta, então ele acaba que vai se crismar estando em pecado mortal. E o que acontece com essa pessoa que foi lá, esse jovem que se crismou em pecado mortal? Ele recebe o sacramento, mas o efeito daquele sacramento, né? Os efeitos que eu falei lá em cima, efusão especial do Espírito Santo, o Pai enraiza mais profundamente, papapá, todos aqueles efeitos, os efeitos ficam suspensos. Né? Fica suspenso, ela não recebe esses efeitos. Então não aumenta os dons do Espírito Santo, ela recebeu o sacramento. Ela recebeu, mas todos os efeitos ficam suspensos até que ela passe a viver em estado de graça. Até o momento em que ela passe a viver em estado de graça. E aí até algo, né, interessante que aconteceu uma certa vez, eu tinha uma menina que eu dava formação para ela, e ela tinha uma vida completamente atrapalhada, ela tinha 15 anos e bebia de ficar bêbada mesmo, tinha uma vida muito louca, ela era feminista, abortista, comunista, taxista, telefonista, tudo possível, tinha umas ideias completamente erradas e tal, e fazia crisma. E ela estava pertinho de se crismar, né, já estava ali chegando, né, faltava, sei lá, uma semana para a crisma dela. E eu chamei ela para conversar e falei, não tem condição, né, a vida que você leva, as ideias que você tem é totalmente incompatível com a fé católica e tal, ela tinha noção disso. Aliás, eu já tinha chamado ela para conversar outras vezes também, mas ela assim, não se emendava, ela achava que estava tudo certo e tal, e parece que o próprio catequista disse que estava tudo certo a vida que ela estava levando e tal. E aí ela pegou, foi se confessar, mas eu vi ali que ela não se preparou para a confissão, né, não fez uma confissão direito, e estava chegando a crisma dela, né? E eu fiquei preocupada, falei, gente... E eu pensei em orientar essa menina a não ir na crisma. Né? Eu pensei, gente, é melhor que ela não se crisme, né? Porque ela vai receber isso em pecado mortal, né? E aí eu entrei em contato com uma pessoa que tem confiança e tal, uma pessoa que me orientasse. Falei, o que o senhor acha que eu oriento ela e tal? E aí ele falou, olha, do jeito que já tá, faltando uma semana para a crisma, né? Ficou o ano inteiro e tal. Deixa ela ir. Não fala para ela não ir, deixa ela ir se crismar. Só que ela vai receber o sacramento, mas a graça não. Isso vai ficar suspenso. Mas vai ficar suspenso e um dia... Pode ser que um dia essa menina se converta. Com 20 anos, com 30 anos, com 40 anos, na beira da morte, aos 90 anos, pode ser que essa menina se converta. E aí, esses efeitos entrem na alma dela. Né? Então, assim, deixa ela aí crismar, ela vai receber o sacramento, não vai ter efeito nenhum agora, mas um dia, né, essa menina sabe-se lá quando, ela vai se converter e ela recebe esses efeitos. Então, não aconselha ela não ir, não, né? Então, eu não falei nada, né? Ela foi, ela se crismou e tal. Então, pra gente entender isso, né? Que fica esse negócio suspenso. Essa graça, ela fica suspensa até que essa pessoa comece a viver em estado de graça, né? E aí ela recebe, então, né, todos os efeitos desse sacramento que ela recebeu. Depois, né? Quem pode receber o sacramento da crisma? Primeiro, quem foi batizado. Né, o batismo é a porta de entrada para todos os outros sacramentos. Depois, obviamente, quem nunca foi crismado. Porque a crisma, o batismo e a ordem são sacramentos indeléveis. Uma vez que você recebe, para sempre. Para sempre. Né? A pessoa foi batizada, ela pode virar crente, umbandista, espírito, o que ela quiser, ela é batizada. Crisma é a mesma coisa, ela foi crismada,
crismada para sempre. Ordenada, o cara recebeu o sacramento da ordem, saiu da igreja, casou, tem filho, sacramento da ordem, indelével, né? Então, quem nunca foi crismado, porque a crisma, o batismo e a ordem só recebe uma única vez. E agora a gente entra no rito da crisma, né? Tem até a homilia, a missa é normal. Depois da homilia, então, começa. Primeiro, a renovação das promessas batismais. Justamente por quê? Porque a crisma é a confirmação do batismo. Aquilo que os meus padrinhos fizeram quando eu era bebê, por mim, agora eu, madura, assumo aquilo que eles assumiram por mim. Eu ratifico aquilo que eu recebi, né? Então agora eu sou madura, eu tenho capacidade de, por mim mesma, confirmar aquilo que os meus padrinhos fizeram por mim. Então por isso, né, que tem a renovação das promessas batismais, vinculando a crisma com o batismo que eu recebi. Depois aí tem o momento da imposição das mãos, né? Então o bispo impõe a mão sobre todos os jovens ali e ele diz para o povo: oremos, irmãos, a Deus Pai Todo-Poderoso, para que sobre estes seus filhos adotivos, que pelo batismo já renasceram para a vida eterna, derrame agora o Espírito Santo, que os fortaleça com a abundância dos seus dons e pela sua unção espiritual, os torne imagem perfeita de Cristo, Filho de Deus. Então isso ele está falando para o povo, oremos, né? Está pedindo para o povo rezar. Depois ele impõe as mãos sobre os crismandos e diz: Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que pela água e pelo Espírito Santo destes uma vida nova a estes vossos servos e os libertastes do pecado, enviai sobre eles o Espírito Santo Paráclito. Ali o bispo está impondo as mãos, pedindo o Espírito Santo. Dai-lhe, Senhor, espírito de sabedoria, inteligência, conselho, fortaleza, ciência, piedade, e enchei-nos do Espírito vosso temor, que são 7 dons. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Aí, a partir daí, isso ele rezou todo mundo de uma vez, ergueu a mão e rezou. A partir daí, começa aí um por um lá na frente, e aí se dá a crismação de fato, né? Então, ali é a crisma propriamente dita, né? Ele unge a fronte e diz, então, né? Recebe por este sinal o Espírito Santo, dom de Deus. E uma coisa legal, né? Que tiraram. Antigamente, era previsto que depois dele fazer isso, recebe por este sinal o Espírito Santo, dom de Deus. Ele dava um tapinha na cara do crismando. E por que isso, né? Significando, meu filho, agora você deve estar pronto para receber todas as afrontas em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Você tem que aguentar, né? Aguenta firme, né? Agora aguenta. Então, por isso que ele dava um tapinha de leve, né? Lógico. Não era um de Padre Pio, assim, né? Mas ele dava um tapinha na cara para mostrar, né, meu filho, aguenta firme, porque agora você virou um soldado. Agora o negócio vai apertar. Agora você é soldado, prepare-se para a luta, né? Você virou soldado, então agora prepare para a luta, né? Mas aí depois tiraram esse tapinha, né? Tá, eu ainda tenho um tempo. Eu vou ficar agora um tempo falando de padrinho, né? Vou até largar o papel aqui. E o seguinte, né? Essa questão do padrinho, eu gosto bastante de falar sobre isso. O padrinho, né, de crisma, tem uma oração aqui, né, no rito, aqui está o rito da crisma, né, e é previsto, tem várias, oração da comunidade, né, e aqui tem algumas sugestões de oração da comunidade, tá, e uma delas que está prevista aqui é: rezemos pelos padrinhos fiadores de seus afilhados, né? E aí eu queria fazer uma reflexão inteira sobre esse negócio de fiador, né? Alguém sabe o que é quando você vai comprar uma casa que precisa de fiador? Alguém sabe o que é isso? Alguém tem noção o que é isso? O que é fiador? No direito civil mesmo, normal. Mas fiador é aquele que... O que o fiador faz? Quando você vai comprar uma casa e precisa de um fiador para assinar. Ele é como se fosse o garantidor o garantidor. Ele responsabiliza por quê? Pela dívida. Se o cara não pagar a dívida, o que acontece? O fiador que paga, não é? Isso é fiança, né? E isso é fiança, né? Eu lembro, eu sou formada em direito e quando eu aprendi fiança, o professor falava pra gente: fiança é um negócio que vocês não podem ser fiador nem do pai de vocês, que isso é a maior fria do mundo. E aí eu gravei isso, né? Fiança é a maior fria que existe no mundo. E aí eu peguei para ler o rito e fala: o padrinho é o fiador do afilhado. Eu falei: vixe, mas peraí. E aí eu fui meditar sobre essa questão do padrinho. Cara, padrinho é um negócio muito sério.
né? Muito sério, muito sério, muito sério, né? Tanto a escolha do padrinho quanto quem é padrinho, né? Então eu falo, tanto igual a Amanda, que tem que escolher padrinho, quanto pra gente aqui, quem for padrinho de alguém, né? Então é tanto para quem escolhe quanto para quem ou para quem é escolhido, né? Para quem vai ser escolhido, sei lá. É algo muito sério mesmo, né? Então, assim, tanto padrinho de batismo e de crisma, tá? Não tô falando de casamento. Porque casamento, vocês sabem que não tem padrinho, né? Aquilo lá é testemunha, né? Não é a mesma coisa, né? O padrinho, ele é de fato o fiador do seu afilhado. Isso é tanto no batismo quanto na crisma. Então, quando o padrinho, né? Não sei se vocês já repararam no dia da crisma, o padrinho põe isso está previsto, tá? Isso não é enfeite nem nada. O padrinho, ele põe a mão no ombro, né? Do afilhado e vai com ele até o bispo e apresenta. Este é meu afilhado Zezinho da Silva. Ele apresenta e fala o nome. E aí o bispo pega e vira para o crismando. Zezinho da Silva, receba por este sinal o Espírito Santo, dom de Deus. Naquele momento é algo muito sério que o padrinho está fazendo, né? Ele não está simplesmente assim, deixa eu falar Não, porque o menino podia chegar e falar, oi, eu sou o Zezinho da Silva, né? Ou tá com crachá, Zezinho da Silva. Não. Por que tem a necessidade do padrinho ir e falar, este é meu afilhado Zezinho da Silva? Ele está se colocando, de fato, como fiador. E não só diante do bispo, diante de Deus, daquela alma. Né? Então é uma responsa muito grande. Ele está assumindo. O que é o fiador que vocês falaram? Se o fulano não pagar a dívida, eu pago. É isso que um padrinho, ele assume. Né? Eu me responsabilizo. Se esse moleque aqui, né, não rezar, eu rezo por ele. Né? Assim, se ele não viver a santidade, eu tenho que viver por ele. Por mim e por ele. Né? Então, você assume um compromisso muito sério. Né? Então, assim, é muito importante na escolha do padrinho que seja um padrinho de fato católico, né? Alguém que vai realmente orientar e então tem que saber escolher. Mas Thaís, eu não soube escolher. Aí, paciência. Mas, para vocês que são padrinhos, quem que for padrinho ou madrinha de batismo e de crisma, é muito importante vocês fazerem algo pelos afilhados de vocês, né? Vocês não podem simplesmente, fui lá no dia, né? Segurei o moleque pelo ombro, apresentei para o bispo e hoje faz 35 anos que eu não vejo o moleque, né? Então, assim, é importante a presença do padrinho na vida dos afilhados, né? Isso é um compromisso espiritual que a gente assume com Deus, né? Então, assim, isso é algo muito sério. Eu fui me dar conta da gravidade disso, eu demorei para me dar conta, né? Eu tô já com 7 afilhados de crisma, 7, né? Os primeiros que eu aceitei, eu fui na alegria, né? Vai ser legal. Mas aí depois que eu fui tomando consciência do que eu estava assumindo, né? E aí depois os últimos que eu fui assumindo, eu já estava tendo consciência do que eu estava fazendo. Então, assim, é uma luta, lógico, né? É lógico, né? Vários dos meus já foram embora, estão morando em outra cidade. Eu não consigo estar tão presente na vida deles, né? Quanto eu gostaria. Mas a gente precisa estar o tempo todo tentando proximidade, né? Que seja pelo WhatsApp, né? Então, assim, tem que tentar fazer alguma coisa. Né? É muito importante, né? Thaís, mas eu tenho um afilhado, faz 35 anos que eu não vejo ele virou satanista, né, taxista, abortista, vota no Lula. Então, alguma coisa você precisa fazer, você tem que se aproximar desse moleque. Né? É lógico que se faz 35 anos que você não vê ele, que não fala com ele, vai ser muito difícil essa reaproximação. Mas tem que ter pelo menos uma tentativa. Né? Tem que ter uma tentativa, né? De tentar aproximar. É lógico que você não vai já se aproximar, né? Olha aqui esse vídeo do Padre Paulo Ricardo aqui falando mal do comunismo. Não, você precisa tentar se aproximar, tentar ter amizade. Se você não tem mais amizade com seu afilhado, não tem mais contato, tentar ter uma proximidade. Começar então pelo menos, eu vou fazer o propósito então de começar a mandar mensagem no aniversário, começar a mandar mensagem no Natal, começar a, sei lá, perguntar como é que tá, e ali vai surgindo talvez uma proximidade, e aí talvez, o dia que você estiver em Paraíso, vai lá em casa, e vou fazer um bolo lá em casa, vai lá em casa comer, e vai tentando, né, vai indo pelas beiradas, e vai tentando, até que um dia, e é muita luta, se vocês
já estão afastados desse afiliado faz muitos anos, né? É muito tempo de luta, até que um dia, finalmente, você vai poder fazer alguma coisa, né? De concreto e dar um conselho e tal. É difícil, né? Tem um lá meu que é, né? Eu tenho 7, tem 6 que hoje eu já consigo ter aqui perto, né? Todos os 6 estou sempre em contato, tento falar pelo menos uma vez na semana, ou uma vez a cada 2 semanas, mando mensagem, né? Esses 6 eu já tenho mais perto. Uma até a Érica, né? Então nem conta direito, né? Porque a Érica eu tô com ela sempre. Mas assim, né? Mas os outros, né? Então eu tento orientar e... Agora tem um muito difícil, assim, né? Que eu não consigo ter assunto com ele, é impressionante, né? Porque ele não tem assunto, tipo assim, eu mando, oiê, tudo bem? Ele manda S, sim. Ele não manda assim, ele manda S. Eu falo, e aí? Tá muito cansado? Ele manda N. Não tá. Aí eu falo, cara, tipo assim, eu não consigo ter acesso a ele, sabe? É muito difícil. Eu tento, né? Mando mensagem no aniversário e tal. E aí eu mando um textão, não sei o que. Ele manda um emoji, ele manda um ok. Ele não conversa, né? Ele não fala. Então esse é o que eu mais tenho dificuldade, assim, de aproximação. Mas os outros eu fui trazendo, né? Aí, agora os outros que eu fui virando madrinha mais recente, é mais fácil, porque aí eu já assumi o compromisso sabendo o que eu estava fazendo, então não deixei afastar, né? Então eu já tô ali com eles ali, todinho enchendo o saco, né? Então já confessou? Esses eu já tenho mais liberdade de ficar no pé, né? Os mais recentes eu tô no pé mesmo, assim, chatice total. Mas esses mais antigos, assim, né, que eu fui afastando, agora eu tô tentando recuperar. E é assim, né? Isso é o papel de padrinho e madrinha, né? E assim, que não é fácil, né? E por que eu tô falando isso, né? Porque assim, às vezes a gente aceita ser madrinho por educação, padrinho por educação, mas a gente, né? Porque às vezes se eu falar que não, a pessoa fica chateada, e a gente tem que ter a noção do compromisso, né? O padrinho, sendo de crisma ou de batismo, contrai parentesco espiritual com o crismado, e este parentesco origina impedimento de matrimônio. Então, assim, porque é algo muito sério mesmo, né, gente? Porque contrai parentesco espiritual, é uma paternidade espiritual. E, inclusive, depois, no Catecismo da Igreja Católica 2004, fala que existe uma graça especial, né, chamada graça de Estado, que é dada a quem tem alguma responsabilidade na vida cristã, né? E isso inclui padrinhos de crisma e de batismo. Ou seja, eu, enquanto madrinha, né, dos meus 7 meninos lá, eu tenho uma graça de Estado sobre eles. Ou seja, se eu rezo por qualquer outro jovem que não é meu afilhado, aquela oração tem efeito. Mas se eu rezo por um jovem que é meu afilhado, aquela oração tem um efeito superior. É como se tivesse um efeito turbinado, assim, entendeu? Então eu, por ser madrinha, eu tenho uma graça de Estado que turbina as minhas orações, as minhas mortificações, as minhas penitências, o meu jejum que eu fizer por aqueles meus 7 afilhados. Que eu não teria tanta eficácia se eu fizesse por qualquer outro jovem normal. Então, quando eu faço aquilo pelos meus afilhados, aquela oração minha é turbinada, por causa dessa graça de Estado que eu tenho, por ser madrinha deles. Então, assim, pensa, olha o dom que Deus me deu. Deus turbina a minha oração quando eu rezo pelos 7. Deus turbina o meu jejum quando eu me decido a jejuar por qualquer um dos 7. Então, assim, eu não posso desperdiçar essa graça. E eu preciso exercer essa maternidade espiritual. Né? Deus não me deu filhos, mas me deu 7 filhos espirituais. E eu preciso, né, zelar por essas 7 almas. Porque eu terei que prestar conta para Deus desses meus 7 meninos. Da mesma forma que um fiador tem que prestar conta se o cara que ele se tornou fiador não paga a dívida, né? Então é algo muito sério, né? Então eu queria, de propósito, né, deixar demorar mais nesse assunto, porque eu acho que é um assunto muito prático, né? Sei aqui que várias pessoas são padrinhos, madrinhas, né? Às vezes assumiu, né, um compromisso, né, de ser padrinho, de uma madrinha de alguém assim muito aleatório, né? Sei lá, tipo assim, eu sou madrinha da irmã do meu ex-namorado. Tipo,
Tipo assim, quando eu namorava, nasceu uma irmãzinha, eu virei madrinha, ou fui madrinha de crisma dela, terminei com o cara mudou lá pro Acre, casei com outra pessoa, não tem mais nenhuma relação com esse meu ex-namorado, e agora eu sou madrinha dessa menina. Aí a paciência, mesmo assim, o compromisso que você assumiu com Deus, né, se assumiu, você tem que dar algum jeito, né? Algum jeito de se aproximar dessa pessoa, e tem que dar, né? Porque existem casos muito complicados assim, né? Eu sou madrinha do primo do meu ex-namorado já casou, eu já casei, ninguém se fala mais, eu não tenho mais nenhum contato com aquela família e tal. Então, assim, esse é o problema de você aceitar ser madrinho, né? Você assume essa responsabilidade. Então, é algo sério mesmo, né? Muito sério. Então, esse que fica aí o convite, né? Para quem é madrinho, para quem é padrinho, né? É reassumir essa responsabilidade que tem e de usar esses dons que recebeu, né? Que Deus turbina a oração de quem é padrinho e madrinha, né? É isso.